Meu nome é Natália e iremos iniciar esse trabalho falando sobre a revolução informacional e as novas teorias da firma e da tecnologia. A economia global vem adotando novas trajetórias tecnológicas, visando principalmente o potencial da revolução científica e informacional para gerar inovações e novas demandas para produtos e serviços. O sistema fordista, entretanto, vem entrando em seu esgotamento, principalmente por depender de recursos energéticos não renováveis, e o empreendimento está com foco principal no campo das ideias. A literatura especializada procura interpretações novas para processos de crescimentos e impactos sobre a atividade produtiva. Essas são algumas das teorias para a tentativa de construir um novo corpo teórico para análise da firma. Podemos citar como uma das principais transformações institucionais das últimas décadas o rápido avanço do processo de globalização, com o aumento da integração de indústrias e mercados. A preocupação voltada para a parte intelectual está em alta. Há uma nova divisão do trabalho feito por produtores de ideia e coisas fixas. Países industrializados focam em design e marketing, enquanto a produção industrial se desloca para o leste asiático. Há uma crescente demanda por alimentos, commodities e bens de consumo, que passou a ser puxado por países emergentes. A produção desses tem dependido cada vez mais de tecnologia avançada. A economia da escassez de bens físicos se torna a economia da abundância, e isso se dá por conta da possibilidade inesgotável de combinação de recursos e ideias. A tecnologia da informação e comunicação permite o desenvolvimento de novos modelos de venda, produção, logística e comunicação, o que aproxima fornecedores e usuários, deixando mais claro os comportamentos dos consumidores, e dessa forma alimenta o desenvolvimento de uma nova infraestrutura. As ciências cognitivas é uma das vertentes tecnológicas mais promissoras. Essa área estuda a mente e visa descobrir como a informação é representada, processada e transformada, tanto no sistema nervoso humano quanto em máquinas assistidas por computadores. Além da ciência cognitiva, podemos citar também outras ciências que são importantes, não só para a evolução da economia, mas também do mundo. Como exemplos, podemos falar da biotecnologia, que desenvolve experimentos científicos ligados principalmente à engenharia genética e teve como principal marco a descoberta da dupla hélice do DNA. Outra área de fundamental importância é a das nanotecnologias, que são descritas por Peixoto como um conjunto de tecnologias de propósito geral, com o potencial de afetar diversas áreas e setores da economia, tendo a possibilidade de construir novos materiais a partir de átomos. Oi, eu sou a Heloísa. Eu vou falar um pouco sobre a economia do conhecimento. A economia do conhecimento é um campo que se concentra no papel fundamental do conhecimento e da informação na economia contemporânea. Segundo a teoria da firma, isso relaciona com a maneira com que as empresas adquirem, gerenciam e utilizam o conhecimento para criar valor. Algumas dessas teorias precisam de alguns conceitos mais fortes, como a teoria dos ativos intangíveis, aprendizado organizacional, a inovação, que seria a característica-chave da economia do conhecimento, onde as empresas inovadoras tendem a prosperar, uma vez que a inovação muitas vezes envolve a aplicação criativa do conhecimento já existente para resolver alguns problemas ou criar produtos e serviços melhores. Rede de colaboração, gestão de conhecimento, economia da informação e o crescimento sustentável. Muitos argumentam que a economia do conhecimento pode promover um crescimento econômico mais sustentável, uma vez que o conhecimento pode ser compartilhado sem esgotamento, ao contrário de recursos naturais finitos. Essas teorias destacam que as empresas conseguem adquirir, aplicar e compartilhar o conhecimento de forma eficaz e mais propensa a prosperar em uma economia cada vez mais orientada pelo conhecimento. Falando sobre a economia da informação, é um campo que se concentra na produção, de distribuição e uso de informações em uma economia. Segundo a teoria da firma, esse conceito se relaciona com a forma como as empresas gerenciam as informações para a tomada de decisões, ou competição, ou criar valor. Temos alguns pontos relevantes também a serem citados, como a informação do ativo estratégico, a tomada de decisão baseada em informações, tecnologia da informação, transparência e concorrência, proteção de dados e privacidade, porque à medida com que as empresas coletam e armazenam grandes volumes de informações, a proteção de dados e a privacidade se tornam preocupações importantes. As empresas devem aderir regulamentações e práticas que garantem a segurança e privacidade das informações para os seus clientes e parceiros. A economia digital também, que muitas vezes se sobrepõe à economia, uma vez
que grande parte da informação agora é armazenada e transmitida digitalmente. Isso inclui o comércio eletrônico de serviços de nuvem, redes sociais e muito mais. Gestão de conhecimento, análise do Big Data. Com a crescente disponibilidade de grandes volumes de dados, as empresas estão investindo cada vez mais nessa análise para extrair insights valiosos, porque isso ajuda na identificação de tendências, na personalização de produtos e serviços e na melhoria geral dos processos de negócio. Em resumo, a economia da informação, as empresas devem se concentrar na coleta, análise e uso eficaz da informação para prosperar em um ambiente competitivo. O sucesso depende da capacidade da tomada de decisões informadas, utilizando a tecnologia da informação e aderir às práticas que garantem a integridade e a segurança dos dados. Falando um pouco sobre a sociedade da informação, é um conceito que descreve uma fase da evolução da sociedade que é caracterizada pela intensa produção, distribuição e uso da informação e de conhecimento. Em resumo, a sociedade da informação, as empresas enfrentam um ambiente altamente dinâmico e orientado por dados. A capacidade de adotar tecnologias, coletar e analisar informações, inovar continuamente e operar de maneira ética é fundamental para o sucesso dos negócios. Oi, eu sou o Bruno e agora nós vamos falar sobre a teoria neo-schumpeteriana de firma. Inicialmente, é importante apontar que existe uma mudança de paradigma entre essa teoria e as antigas teorias de firma, como a neoclássica, que, por exemplo, considera que a disponibilidade de capital é responsável pela dinâmica de crescimento econômico, enquanto a teoria neo-schumpeteriana considera que a inovação é a principal responsável por isso. É relevante apontar também que os neo-schumpeterianos consideram que as inovações não são contínuas, mas acontecem e são concentradas em certo período de tempo, o que acaba causando uma instabilidade econômica e faz a consequência de alternar em períodos de crise e prosperidade, como é possível ver hoje em dia. A teoria também discorda de alguns fundamentos clássicos. Discorda, por exemplo, do conceito de equilíbrio de mercado e considera inútil o conceito de maximização de lucro, porque considero que o mercado é simplesmente incapaz de eliminar empresas que não conseguem se comportar segundo o princípio de maximização de lucro e que a questão de equilíbrio simplesmente não ocorre por causa das diferentes trajetórias tecnológicas, de estruturas de mercado e de características institucionais que são adquiridas de maneiras diferentes em cada firma a partir do acúmulo de conhecimento e do estabelecimento de rotinas que cada uma tem individualmente. O estabelecimento de uma rotina de trabalho em uma firma é de grande importância para a sua acumulação de conhecimento, com rotinas dinâmicas criando um ambiente de aprendizado que facilita a acumulação de mais conhecimento tácito, que é um conhecimento complexo que se classifica como um ativo específico para a empresa e cria diferenciação nela em relação com o resto do mercado. E a partir disso se torna mais fácil a incorporação de inovações e de novos desenvolvimentos tecnológicos na firma usando o conhecimento já acumulado como base. Enquanto isso, rotinas menos dinâmicas podem significar estagnação tecnológica e organizacional na empresa, o que a tornaria menos competitiva no mercado. Com o desenvolvimento desses conhecimentos e inovações, o mercado se torna mais maduro, deixando de ser um mercado de fácil entrada com variedade de tecnologias sendo empregado no seu funcionamento, para um mercado desenvolvido, onde um padrão dominante emerge, e processos de produção especializados são desenvolvidos, fazendo com que as barreiras de entrada comecem a crescer mais e mais, e aumentam também a escala e o capital necessário para se produzir competitivamente nele. Olá, meu nome é Oscar, e agora a gente vai falar um pouco de ciclos econômicos de longo prazo. Schumpeter estudou os ciclos de Kondratiev e identificou que os períodos de crescimento estão ligados à disseminação de grandes inovações na economia mundial. Ele associou a prosperidade à rápida difusão de inovações-chave, como a máquina a vapor e a eletricidade. O ciclo econômico é caracterizado por fases de boom e depressão, impulsionadas pela introdução e difusão de inovações tecnológicas. O boom inicial é seguido por uma depressão, quando o potencial das novas tecnologias é plenamente explorado. Schumpeter enfatiza que a alternância entre recessão e prosperidade depende não apenas da inovação em si,
mas também da criação de condições institucionais propícias à sua disseminação. Ele introduz o conceito de destruição criadora, que envolve o desuso das estruturas antigas para abrir caminho para um novo ciclo de crescimento. O ciclo de prosperidade chega ao fim com a difusão das inovações e a transição para uma competição baseada em preços. Mensch atualiza a teoria de Schumpeter, correlacionando o crescimento econômico com o surgimento de clusters de inovações fundamentais que dão origem a setores completamente novos. Essas inovações criam mercados de massa, impulsionando o crescimento econômico e a melhoria contínua de produtos e processos. No entanto, a capacidade produtiva eventualmente excede a demanda doméstica, tornando as exportações essenciais. Isso leva a um aumento da concorrência e a um processo de concentração. Com saturação dos mercados, os empresários redirecionam os investimentos para o mercado financeiro, resultando em uma fase recessiva. Mensch concorda com Schumpeter ao afirmar que apenas um novo surto de inovações pode tirar a economia da depressão. Como podemos ver na tabela presente no capítulo 4 do texto, cada fase do avanço tecnológico requer diferentes estruturas físicas e sociais para se tornar amplamente difundida. Há um longo processo entre a invenção de uma nova tecnologia e sua aplicação em produtos e processos. Um exemplo é o transistor, que foi criado em 1949, mas só disseminou na economia quando a Intel introduziu um microprocessador em 1971. Olá, me chamo Pedro Fioravante e falarei um pouco mais a respeito das visões neo-institucionalistas perante as mudanças tecnológicas. O texto em questão explora o conceito de instituições como padrões integrados por expectativas compartilhadas, orçamentos estáveis, normas e rotinas amplamente aceitas. Essas instituições, representadas por organizações coordenadas, exercem influência significativa sobre as motivações e comportamentos dos grupos sociais. A escola institucionalista, influenciada por Veblen, Commons e Mitchell, critica as teorias econômicas neoclássicas, enfatizando a influência das mudanças históricas, sociais e institucionais na economia. As instituições são vistas como restrições, facilitadores ou elementos constitutivos na economia e sociedade. Destaca-se também a importância das instituições no contexto da inovação tecnológica, apontando que sistemas de inovação nacional, regional ou setorial são influenciados pela natureza das instituições, incluindo pesquisas, empresas e instituições governamentais. As análises históricas das instituições empresariais evidenciam a influência das condições institucionais na promoção de inovações. Autores como Chandler, Rosenberg e Birdsell destacam a relevância das mudanças institucionais para o desenvolvimento econômico. O texto em si enfatiza que as trajetórias tecnológicas são moldadas por fatores científicos, destacando a importância das instituições técnicas e científicas, estratégias do setor privado e financiamento para inovações. O modelo fordista-taylorista, que dominou a economia mundial até o último quartil do século XX, entrou em esgotamento devido à escassez de recursos naturais e ao surgimento das tecnologias de informação. As inovações tecnológicas abriram caminho para novas formas de produção baseadas em ativos intangíveis, como informação e conhecimento, marcando um ciclo de destruição criativa. Neste novo paradigma, as indústrias de informação, onde tudo pode ser digitalizado, lideram o crescimento econômico. Empresas como Microsoft, Google e Apple se destacam ao produzir bens intensivos em informação e conhecimento. As teorias neo-schumpeterianas e institucionalistas são usadas para analisar essa dinâmica, rejeitando concepções convencionais sobre empresas e destacando a importância das inovações em produtos, processos e organização da produção. O conhecimento tornou-se um insumo fundamental para a economia global, superando limitações físicas dos bens materiais. Essas mudanças refletem a transição de uma economia baseada em átomos para uma economia baseada em bits. A multidisciplinaridade é crucial para entender essas transformações, com a leitura de estratégia de negócios desempenhando um papel essencial no desenvolvimento dessas ideias neo-schumpeterianas.